Olá, meus amigos, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Dando início ao nosso encontro, eu sou Guilherme Madeira e vou acompanhá-los pelo encontro de hoje. Dando continuidade aos nossos estudos, hoje nós vamos falar de um rito que é muito importante, que é o rito do júri. Júri cai com muita frequência na prova de vocês. Então vamos lá? Rito do júri. Primeiro eu quero falar sobre generalidades com vocês. Generalidades com vocês. Queridos, a primeira coisa que eu quero que vocês anotem é que o rito do júri, ele é um rito bifásico. Anotem aí, trata-se de rito bifásico, ou seja, com duas fases. Trata-se de rito bifásico, ou seja, com duas fases. Tudo bem? Beleza. A segunda observação. A competência do júri é para os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e crimes conexos. Crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados e crimes conexos. Queridos, onde o pessoal erra aqui? O pessoal esquece que crime tentado também é da competência do júri, crime tentado também é e crime conexo. Por exemplo, a ocultação de cadáver no homicídio é um crime conexo que vai ser julgado pelo tribunal do júri. Tá bem? Ok? Ok. Vamos falar da primeira fase do júri. Eu vou colocar um fluxograma para vocês e aí nós vamos estudar primeira fase do júri. Denúncia. Eu vou colocar o fluxograma na lousa. Recebimento, citação, resposta, réplica, audiência de instrução, debates e julgamento. Pronúncia e desclassificação, gerando rese, impronúncia e absolvição sumária, gerando apelação. Eu quero que vocês anotem isso, por favor, para a gente poder conversar. Anotem aí, para a gente poder conversar. Audiência de instrução, debates e julgamento. Pronúncia e desclassificação, gerando rese. Rese é recurso em sentido estrito. Impronúncia e absolvição sumária, gerando apelação. Então, anotem para a gente poder conversar. Anotem aí. Seguinte, primeira observação. Esse rito, ele não é parecido com... Fui eu que dei ordinário para vocês, não foi? Não é parecido com o ordinário? Ele é super parecido. Só que note, aqui na réplica,
O ordinário não tem. Anotem aí o prazo da réplica, inclusive. 5 dias. 5 dias. Tá bem? Uma segunda observação. Esse procedimento todo tem que estar encerrado em um prazo. Qual prazo? 90 dias. Vamos anotar? Coloquem aí. Deve estar encerrado em 90 dias. Deve estar encerrado em 90 dias. Tudo bem? Beleza. Outra coisa. Ao final da audiência de instrução, debate e julgamento, o juiz pode converter os debates orais em memoriais escritos. Só que aí tem um lance. Veja. O que eu quero que você entenda. Se não houver memoriais da defesa e o juiz pronunciar, tem nulidade? A ausência de memoriais da defesa gera nulidade? Eu quero que você tome cuidado. Acho que quando eu te falei do rito ordinário, eu te disse assim, o juiz não pode julgar sem memoriais da defesa, no rito ordinário. Só que no júri tem exceção. No júri é diferente. No júri, pode o juiz pronunciar sem memoriais da defesa. Vamos anotar? Coloquem aí, atenção. Atenção. O juiz pode pronunciar sem os memoriais da defesa. O juiz pode pronunciar sem os memoriais da defesa. Tudo bem? Beleza. Volta para a lousa. Pronúncia e desclassificação gerando recurso em sentido estrito. Impronúncia e absolvição sumária gerando apelação. Decisão com consoante. Recurso com consoante. Decisão com vogal. Recurso com vogal. Não sabe a diferença entre consoante e vogal, eu não posso te ajudar. Ok? Beleza? Maravilha. Maravilha. Queridos, nós vamos ver cada uma das decisões agora. Nós vamos começar com a pronúncia, artigo 413. Pronúncia, artigo 413. Os requisitos da pronúncia são indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Prova da existência do crime, que é a materialidade. Indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime. Prova da existência do crime, também chamada de materialidade. Isso é fácil. Não é a cara da sua prova perguntar isso. A cara da sua prova é perguntar o que eu vou falar a partir de agora. Se o juiz estiver na dúvida, gente, ele pronuncia ou impronuncia? Se o juiz estiver na dúvida. Impronuncia porque vale o indúbio pro réu, certo? Errado. Volta para mim. Não existe indúbio pro réu nesta fase. Nesta fase, segundo toda a jurisprudência, prevalece o indúbio pro societate. Indúbio pro societate. Indúbio pro societate. Indúbio pro societate. Tá bem? Ok.
é a posição pacífica da jurisprudência. Eu discordo, mas não interessa a minha opinião. Tá bem? Ok. Queridos, outra coisa. Qual é o conteúdo da pronúncia? O que é que o juiz analisa na pronúncia? Os requisitos, o tipo penal, as qualificadoras, as causas de aumento. O juiz analisa os requisitos, o tipo penal, as qualificadoras, causas de aumento, prisão e liberdade. O juiz discute o juiz decide se a pessoa ficará presa ou solta. E ele não decide sobre agravantes e atenuantes e causas especiais de diminuição de pena. O juiz não decide sobre agravantes e atenuantes e causas especiais de diminuição de pena. Tudo bem? Beleza. Queridos, vejam só o que eu quero que vocês saibam. Volta na lousa só para o pessoal terminar de anotar. Eu estou vendo que tem gente no presencial anotando. Terminem de anotar. Podemos. Todo mundo anotou. Seguinte. Tem um lance importante aqui. É uma discussão sobre preclusão. Eu quero discutir com vocês sobre preclusão. Preclusão. Vejam. Vamos começar falando da defesa. Vamos começar falando da defesa. Volta para mim. Vamos imaginar, volta aqui, produção. Vamos imaginar que a defesa alegue legítima defesa nesse momento. E o juiz rejeite a legítima defesa. Ele fala, olha, não está comprovada de plano. Rejeito. Em plenário, a defesa pode alegar a legítima defesa de novo? Sim ou não? Vocês entenderam a pergunta? Pode a defesa alegar a legítima defesa em plenário de novo? Sim ou não? Pode. Então, para a defesa, não há preclusão. Não há preclusão. Para a defesa, não há preclusão. E eu vou ditar assim para vocês. Vocês vão escrever assim. Rejeitada a legítima defesa, pode o juiz, rejeitada a legítima defesa, pode a defesa alegar novamente em plenário. Pode a defesa alegar novamente em plenário. Tudo bem? Beleza. Ok. Acho que a defesa já caiu. Não é a defesa que vai cair de novo. O que vai cair para vocês é a acusação. O que vai cair para vocês é a acusação. Vejam, como regra, se a acusação
Por exemplo, ó. Mantém na lousa. Denunciado por homicídio qualificado e pronunciado por homicídio simples. Pode a acusação em plenário sustentar a qualificadora? Entenderam? Veja. Denunciado por homicídio... Mantém na lousa, produção. Denunciado por homicídio qualificado e pronunciado por homicídio simples. Pode em plenário sustentar novamente a qualificadora? Sim ou não? Não pode. Como regra, a preclusão para a acusação. Como regra, a preclusão para a acusação. Coloquem assim: se for denunciado por homicídio qualificado, e pronunciado por homicídio simples e pronunciado por homicídio simples, não pode alegar a qualificadora em plenário. Não pode alegar a qualificadora em plenário. Não pode alegar a qualificadora em plenário. Mas existe uma exceção. Queridos, vejam só. Vamos imaginar de novo o fluxograma. Que ele tenha sido pronunciado por homicídio tentado. A vítima não morreu. Mas a vítima morre 2 semanas depois da pronúncia. Não vai poder mudar de tentado para consumado? Você concorda que não é razoável que não possa mudar? Essa é a exceção. Vamos anotar? B2, exceção. Se houver mudança na situação de fato posterior à pronúncia, se houver mudança na situação de fato posterior à pronúncia, haverá mudança na qualificação jurídica. Haverá mudança na qualificação jurídica. Tudo bem? Beleza? Queridos, por fim, eu quero falar de um negócio chamado eloquência acusatória. Eloquência acusatória. Eloquência acusatória. Você vai digitar assim, e daí depois eu explico. O excesso de motivação na pronúncia. O excesso de motivação na pronúncia é causa de nulidade. É causa de nulidade.
o excesso de motivação na pronúncia é causa de nulidade. Ponto. Se o juiz usar adjetivos, entre parênteses, o réu é frio e calculista. O réu é frio e calculista. Ou, se o juiz usar juízos de valor absolutos, entre parênteses, a tese de defesa é absurda, a tese de defesa é absurda, então haverá nulidade. Olhe só. Os jurados recebem cópia da pronúncia. Pode voltar aqui, produção. Os jurados recebem cópia da pronúncia. Recebem cópia. E eles leem a pronúncia. Você imagina se o juiz disser na pronúncia que os acusados são, que o réu é frio, calculista, ou que a tese alegada por ele é absurda. Se o juiz fizer isso, você concorda que ele está influenciando os jurados? Haverá nulidade. E isso se chama eloquência acusatória. Tá bem? Ok, beleza. Queridos, matamos a pronúncia. Vamos falar agora da impronúncia. A impronúncia está no artigo 414. A impronúncia está no artigo 414. Diz lá, se faltar indícios suficientes de autoria e ou materialidade. Se faltar indícios suficientes de autoria e ou materialidade. Queridos, vejam. Para a pronúncia não tem que ter os dois. Para a impronúncia, faltou um ou faltaram os dois, impronúncia. E qual é a importância da impronúncia? Ela não faz coisa julgada material. Anotem aí, a impronúncia não faz coisa julgada material. A impronúncia não faz coisa julgada material. Ou seja, se houver novas provas e não estiver extinta a punibilidade, se houver novas provas e não estiver extinta a punibilidade, se houver novas provas e não estiver extinta a punibilidade, haverá nova ação.
haverá nova ação. Tá bem? Ok. Beleza. É parecido com o arquivamento do inquérito policial. Lembra quando vocês estudaram inquérito policial? Acho que foi comigo até. Arquivado o inquérito policial, pode desarquivar? Pode, se houver novas provas e não estiver extinta a punibilidade. Tá bem, ok. Queridos, desclassificação 419. Desclassificação 419. Anotem aí o seguinte: se o juiz entender que não estiver extinta a punibilidade, se o juiz entender que não há crime doloso contra a vida, se o juiz entender que não há crime doloso contra a vida, então irá desclassificar e remeter os autos ao juízo competente. E remeter os autos ao juízo competente. Volta para mim. Presta atenção. O sujeito está dirigindo, num racha, mata a pessoa. Ao final da primeira fase, o juiz olha e fala, não, esse cara não atuou com dolo eventual, ele atuou com culpa consciente. E ele desclassifica. Ele desclassifica. O que você precisa entender? Que quando ele desclassifica, nós estamos aqui, desclassificação. Primeiro, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Primeira observação. O recurso cabível é o recurso em sentido estrito. Segundo, que ele, juiz do júri, não julga. Ele remete os autos para o juízo competente julgar. O juízo da vara criminal comum. Está claro isso? Tudo bem. Beleza. Volta para mim. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda o seguinte. Que na segunda fase do júri é diferente. E é aí que eles vão te pegar. Porque eles vão construir um caso para ver se vocês sabem a diferença entre a primeira e a segunda fase. Vejam. O que eu quero que vocês entendam. Segunda fase do júri. Vamos supor que esse mesmo exemplo, o cara está dirigindo, mata a pessoa. Atropela e mata. Daí, ao atropelar e matar, o juiz pronunciou. Só que chegou lá no plenário, os jurados desclassificaram. O que o juiz presidente tem que fazer? Ele julga ou ele manda para o juiz da vara criminal comum? Entenderam a pergunta? Se a desclassificação for feita pelos jurados, o que deve fazer o juiz presidente? Ele julga. É diferente da primeira fase. Então veja, na primeira fase, ele manda para o outro juiz. Na segunda fase, ele julga. Vamos anotar? Coloquem aí. Se a desclassificação ocorrer na segunda fase do júri, se a desclassificação ocorrer na segunda fase do júri, então o juiz presidente irá julgar. O juiz presidente irá julgar. Então, o juiz presidente
irá julgar. Tá bem? Beleza? Queridos, falei de pronúncia, falei de desclassificação, falei de impronúncia e agora absolvição sumária. Vou até para outra luz. Absolvição sumária do artigo 415. Absolvição sumária do artigo 415. Você vai colocar assim: exige prova segura. Exige prova segura, pois faz coisa julgada material. Exige prova segura, pois faz coisa julgada material. Exige prova segura, pois faz coisa julgada material. Olha só, olha só. Essa absolvição sumária, ela é diferente da impronúncia. A impronúncia, o que a gente aprendeu agora? Que não faz coisa julgada. Se houver novas provas, pode desarquivar. Essa não. Essa faz coisa julgada. Nem se tiver prova nova, não tem o que fazer. Professor, o senhor pode dar exemplo de hipótese de absolvição sumária? Posso. Exemplos. Ele prova que não foi ele. Prova que não foi ele. Ou ele prova a legítima defesa. Ou ele prova a legítima defesa. Ele prova que não foi ele. Ou ele prova a legítima defesa. Ele prova que não foi ele. Ou ele prova a legítima defesa. Tá bem? São exemplos, são hipóteses. Tá claro? Eu vou ser honesto. Eu acho que isso é relativamente fácil. Eu quero te ensinar um troço, aspas, difícil, que pode cair. E que muita gente erra. Aliás, um alerta aqui, volte para mim, por favor. Normalmente, o procedimento do júri, vocês não têm na graduação. Normalmente não tem. Ou quando tem, é muito lá atrás. Quem aqui lembra, vamos pegar o presencial como parâmetro, quem aqui lembra do rito do júri na faculdade? Quem teve o rito do júri na faculdade? Quem teve? Tá, um quarto teve, mais ou menos. Então, veja, muitos, talvez, estejam tendo pela primeira vez, como eu estou vendo aqui. Então, preste atenção nesse detalhe agora que eu vou falar. Eu quero falar como é que fica o caso do inimputável. E eu quero que você tome cuidado, porque o que eu vou falar agora é amplamente contrário ao que eu te falei na aula do rito comum. Salvo engano, eu devo até ter escrito no seu caderno na aula do rito comum, quando eu falei de absolvição sumária, eu devo ter escrito assim: não confundir com a absolvição sumária do júri. Não falei? E é justamente esse ponto que eu vou falar agora. Lá na do 397, o que está escrito? Lá está escrito assim: não cabe medida de segurança na absolvição sumária. Lá do 397. Só que, só para você entender, aquela do 397 é aqui, É aqui. A que eu estou te ensinando agora, é aqui, é outra. Então você vai escrever assim: inimputabilidade e absolvição sumária. Inimputabilidade e absolvição sumária. Inimputabilidade
e absolvição sumária. Inimputabilidade e absolvição sumária. Você vai escrever assim: só pode aplicar medida de segurança se a inimputabilidade for a única tese. Só pode aplicar medida de segurança se a inimputabilidade for a única tese. Só pode aplicar medida de segurança se a inimputabilidade for a única tese. O cara entra aqui, agora, e mata todos nós. Todos nós. E aí, quando o juiz ouve esse cara, o juiz pergunta para ele: e aí, malandro? O que você tem a dizer? E ele fala assim: foi mal, eu sou louco, eu como cocô. Ele fala isso. O que o juiz vai fazer? Medida de segurança. Tá bem? Por quê? Porque a única tese que ele alegou, qual foi? Inimputabilidade. Tá claro? Tá tudo bem? Beleza? Beleza. Queridos, se houver outra tese, o juiz deve. Então veja, se houver inimputabilidade e outra tese, se houver inimputabilidade e outra tese, o que deve o juiz fazer? Vamos supor que o louco alegue, o louco alegue que ele não teve intenção, tá? Então, imagina, volta aqui para mim, produção. Imagina que você tem um louco que está dirigindo e mata a pessoa. Volta aqui, por favor. O louco está dirigindo e mata a pessoa. Está comprovado que ele é louco. E ele diz assim: eu não tive intenção, não assumi o risco. E o juiz se convence dessa tese. O que o juiz faz? O juiz entende que realmente não era um crime doloso contra a vida. O que o juiz faz? Ele absolve, foi isso que eu ensinei? Quando ele entende... Não, gente. Quando o juiz entende que não é crime doloso contra a vida, o que eu ensinei que ele faz? Que ele desclassifica. Eu não ensinei que ele absolve, eu não ensinei que aplica medida de segurança, muito pelo contrário. Só pode aplicar medida de segurança se só tiver inimputabilidade como tese. Então, o que eu estou tentando te ensinar é: se estiver comprovada a segunda tese, o juiz decide por ela. Se estiver comprovada a segunda tese, o juiz decide por ela. Se estiver comprovada a segunda tese, o juiz decide por ela. 2 pontos, coloquem assim. Se alegar que não houve crime doloso contra a vida, se alegar que não houve crime doloso contra a vida, o juiz desclassifica se isso estiver comprovado. O juiz desclassifica se isso estiver comprovado. Se isso estiver comprovado. Tá bem, beleza. Todo mundo entendeu a letra A?
A letra A é fácil. O que eu quero que você entenda é a letra B. Se não estiver comprovada a outra tese. Se não estiver comprovada a outra tese. Se não estiver comprovada a outra tese. Vamos pegar esse exemplo aqui. O juiz, o cara alega que não tinha intenção. Ele é louco, isso está provado. Só que o juiz tem dúvida se foi doloso por dolo eventual ou culpa consciente. O juiz tem dúvida. Não está comprovado. Volta para a lousa. O que deve o juiz fazer? Olha na lousa. Pensa antes de responder. Eu vou repetir o caso. O juiz, o réu é louco e alega que não quis matar, nem assumiu o risco. O juiz está em dúvida. O juiz está em dúvida. Só que ele é louco. Vejam. O que o juiz faz? O juiz aplica a medida de segurança? E o que a gente faz com a primeira linha que está escrita no seu caderno? O que a gente faz com ela? Não vale falar o que você pensou. A gente não pode aplicar a medida de segurança, porque tem outra tese. Se tem outra tese, não pode aplicar a medida de segurança. Tudo bem? Hã? O juiz pronuncia. Isso, garoto. O juiz pronuncia. E os jurados irão analisar tudo isso. Tá claro? Sim, porque está escrito. Só pode aplicar a medida de segurança se for a única tese. É a única tese no meu exemplo? Sim ou não? Não. Então não pode aplicar a medida de segurança. Tá claro? Fala. Então, é que a lei discorda de você. A lei discorda de você. A lei diz que só pode aplicar medida de segurança se a inimputabilidade for a única tese. Está claro? Professor, mas eu discordo da lei. Aí, vamos para Brasília mudar a lei. Mas para a prova, vamos ficar com isso daqui. Está claro? Beleza? Não é nem com o presidente, tem que falar com o Congresso Nacional. Tá bem? Beleza. Dúvidas aqui? Podemos avançar? Fala. Na verdade, não. Eu não sei de onde você traz essa informação, porque a colega está falando, tem um monte de gente alegando que é louco. Eu não tenho essa informação, esse dado, mas saiba que é a pior tese a ser alegada. É a pior tese. E por quê? Porque se tem um inferno na terra, é aí. É aí. Se tem um inferno na terra, é aí. Tá claro? Beleza? Tudo bem? Ok. Queridos, morreu primeira fase do júri. Vamos falar da segunda fase do júri. Vamos falar da segunda fase do júri. Antes, olha aqui. Uma das coisas que eu nunca entendi quando eu estudava era como é que eu saía daqui, pronúncia,
Ia direto para o plenário. Não é assim. Eu não saio da pronúncia e já vou direto para o plenário. Tem uma fase intermediária. Olha agora como faz sentido. Preclusa a decisão de pronúncia. Os autos vão para o juiz presidente, que abre para as partes se manifestarem. Que abre para as partes se manifestarem. Parte se manifesta. Aí volta para o juiz presidente, que fará um relatório do processo, ele defere diligências e ele designa a data do plenário. Anotem isso. Anotem isso. Anotem aí. Fala. É aqui, gente, ó. Daqui vem para cá. É? Relatório do processo. Tudo bem? Podemos? Antes de encerrar esse bloco. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos vêm para mim. Eu abro para o Ministério Público e para os advogados se manifestarem. Você tem que saber o prazo. Qual é o prazo que eles têm para se manifestarem? Vou dar uma dica. É o mesmo número de testemunhas que podem ser arroladas. Daí fica fácil para vocês decorarem. 5 dias. E quantas testemunhas pode arrolar? 5 testemunhas. Tá bem? Beleza. Ok, beleza. Então vejam só. Se manifestaram, vem para mim. Eu vou fazer um relatório, vou deferir diligências e vou designar o plenário. Tá claro? Beleza. Eu vou parar aqui e no próximo bloco eu volto falando do plenário do júri. Tá bem? É 1 minuto e a gente volta já.